todos. Estamos aqui hoje reunidos para mais uma live na 12ª subseção da OAB Ribeirão Preto. Obrigada a toda a diretoria da OAB, especialmente em nome do nosso presidente, Dr. Luiz Vicente, a vice-presidente Andréa Conrado, também o Departamento de Cultura e Eventos, na pessoa do Dr. André Geia. Hoje vamos estar recebendo a nossa doutora juíza de Direito do Anexo da Violência da Mulher, doutora Carolina Gama, e vamos falar sobre assuntos muito importantes nesse momento, sobre os projetos que acontecem dentro do Anexo da Violência da Mulher aqui em Ribeirão Preto. Então, a doutora Carolina vai estar compartilhando essas informações, como que esses projetos atuam, quais que são, como que as pessoas podem estar participando desses projetos. Então, vou esperar e gratidão a cada um. Meu nome é Janice Grave Pestana Barbosa, estou como presidente da Comissão de Direito Sistêmico aqui da subseção de Ribeirão Preto. Então, temos aqui também alguns membros da comissão. Esse é o nosso segundo ano que a gente está nesse lugar de presidente, e a gente faz esse trabalho para desenvolver e trazer esse conhecimento para os colegas do direito sistêmico e das constelações familiares no judiciário. Então, nós vamos aguardar aqui, Dr. Marcelo, também membro da comissão, boa noite. Doutora Natália, essa live também está sendo feita em parceria com a Comissão da Mulher, em nome da doutora Nájila, que é presidente da comissão. Então, vamos estar expondo aqui sobre essa questão que está cada vez mais constante nas famílias, que é a violência da violência da mulher, né? E que o direito sistêmico e as constelações familiares, e quais são os projetos que estão sendo realizados no Anexo da Violência aqui de Ribeirão Preto, o que está acontecendo para que esses agressores também possam estar sendo vistos, né? Esse trabalho incansável da doutora Carolina em prol de trazer oportunidades, né, para que essas partes possam ser vistas, né? Então vamos aguardar. A doutora Nájila também está entrando. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem estar escrevendo no chat, nós vamos estar respondendo na medida do possível, ou se não for, a gente deixa um direct e a gente faz o possível de responder depois. A doutora Carolina está entrando, ela está no perfil da ESA, Ribeirão. Então, a gente usa esses perfis, né, da OAB e da ESA. Doutora Carolina, boa noite. Oi, doutora Janice, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, obrigada. Uma grande satisfação poder compartilhar esse momento contigo e a gente compartilhar esses conhecimentos e esse teu trabalho incansável dentro do Anexo da Violência. Então, doutora, se apresente, fale um pouco de você, como que isso surgiu na sua vida, no seu trabalho, como que você começou nesse caminho, né, do anexo e desses projetos. Bacana. Eu acho que o pessoal aí da OAB já está cansado de me assistir nas lives, que a gente tem feito muitas, né? Principalmente porque a violência doméstica é o assunto, né, Janice, da vez, pelas necessidades, aí pela demanda que causou um certo espanto agora no começo da pandemia, a questão dos números, né? Então, eu tenho falado bastante sobre isso. Então,
Eu sou a juíza que está coordenando hoje o anexo da violência doméstica, sou juíza auxiliar de Ribeirão. O anexo, para quem não sabe, ainda não é uma vara, né, especializada, essa é a nossa intenção, a nossa luta, mas ele é um cartório especializado e conta, então, com um juiz auxiliando, que no caso sou eu, e aí os promotores, os defensores fazem esse rodízio, né? E a gente está aí nessa missão há alguns anos já, mas agora mais feliz porque eu acho que a gente está num trabalho mais formatado, de especializar cada vez mais o anexo, de ter esses serviços parceiros e projetos. E aí entra, né, o nosso querido projeto da Oficina para Seguir, que é o projeto de constelação familiar que a gente tem dentro do fórum, né, doutora Janice? E graças aí ao empenho da senhora como consteladora e como coordenadora da constelação na OAB e dos outros nossos parceiros, que são parceiros voluntários, né? Eu acho muito bacana falar isso, que vem nos auxiliando. Então, assim como o anexo tem outros projetos de auxílio às vítimas e autores de violência doméstica, a gente conta aí com a constelação familiar como mais um braço e um abraço, né? E como que isso surgiu, doutora, esses projetos? Porque assim, a gente se conhece, a gente se fala, geralmente quando a gente se encontra, a gente lida, né, da agenda e daquilo que a gente precisa decidir, mas como que esses projetos chegaram, né, para você? E qual foi o primeiro? Onde você sentiu a força nesses projetos, que são Uhum. vários? Eu queria que também que a doutora falasse de cada um pouco deles. Ah, maravilha. Obrigada pela oportunidade, Janice, da gente falar um pouco disso. Os projetos e serviços do anexo nasceram, na verdade, eu até diria, de uma frustração, né? De uma frustração de perceber que o processo criminal ficava aquém, né? Ficava devendo para a vítima e para o autor em termos de serviço, de atendimento, de acompanhamento. Então, embora o judiciário tenha um pequeno setor técnico, que a gente também sempre quer aprimorar e que ele cresça, porque são poucas as funcionárias, as servidoras, psicólogas, assistente social que nos auxiliam nesse trabalho, a gente entendeu que aquilo não estava sendo suficiente. Então, começou, eu diria que começou mais no Seravig, né, que é um projeto parceiro do Naem, então é um projeto da prefeitura, que passou a olhar para esses homens que são condenados na violência doméstica ou estão apenas em medida protetiva, e a gente percebeu que esses homens, se não fossem cuidados também, tratados, e fossem até para eles compreensível o que era a pena, o que era a medida protetiva, quais são as implicações, quais são as consequências, a reincidência, o ciclo da violência, tudo isso ia se repetindo, se reformatando e até se agravando. Então, a partir desse lugar que a gente percebeu, e aí a gente foi vendo os efeitos e resultados positivos da gente encaminhar para fora do processo criminal, então, ainda que possa ser paralelo ao processo, mas também fora do processo, a gente foi, então, criando mais serviços e mais projetos. Então, disso nasceu o Projeto Olhar, que também é um projeto que trata os agressores com facilitadores voluntários, mas aí com técnicas que não é só um grupo reflexivo, né? Ele vai um pouco além porque ele lida com meditação, yoga e comunicação não violenta. Nós temos o projeto Efêmera, que esse sim voltado mais para as mulheres, né, ou exclusivamente para as mulheres, eu diria, que é um projeto que o primeiro uma roda de conversa, né, no qual elas conversam sobre as questões que lhes aflige, sobre violência doméstica, sobre empoderamento, e aí a partir dessa roda, dessa conversa, elas passam para a parte de criação e de terapia ocupacional mesmo, de lidar com fazendo camisetas e ecobags que elas também vendem. Então, é bacana falar do projeto Efêmera e vocês podem também procurar, porque a gente está precisando muito de apoio nesse projeto que sobrevive também com a venda das camisetas. Então, são frases empoderadoras que as mulheres vítimas de violência criam e comercializam depois. Então, um projeto muito lindo também, muito inspirador. Nós sempre tivemos o apoio, isso é importante falar, da oficina de paz, né? E eu acho que até você chegou a fazer parte, eu conhecia bastante coisa da oficina, né, doutora Janice? Que tem sido Sim. muito importante. Então, a oficina de paz, que era mais atuante na parte da direito de família, nas varas de família,
passou a ser parceira também do anexo da violência doméstica, porque as questões da violência tinham muito a ver com o lidar com os filhos, né? Então, os conflitos também enveredavam por esse assunto, então vem a oficina de paz nos ajudar. Depois a gente teve a capacitação de patrulhas, a capacitação de serviços da DDM, a gente tem, então, uma série de outras coisas. Nós temos a justiça restaurativa, que é bem Restaurativo. nessa toada, né? De também como a constelação, na verdade, ela não vem para se contrapor ao processo, ao andamento do processo, mas ela vem como uma opção, né? Como um meio a mais. E aí, a Oficina Prosseguir, que eu não posso deixar de falar, veio de uma iniciativa que começou, na verdade, lá atrás, como experiência, eu diria, né? Com um piloto, Uhum. que foi da nossa técnica em constelação, que é a professora, né? Que foi a Ana Márcia Lúcia. Braga, que na verdade nos apresentou a constelação familiar e a gente foi assistir, né? Então a gente começou primeiro, era muito novo para nós do judiciário, embora a gente sabia já das experiências nos outros estados, né? Mas aí a gente foi assim, e aí a gente percebeu, doutora Janice, e aí você depois me trouxe isso também, que fazia muito sentido, né? Porque a constelação familiar, ela surge também num momento de conflito, né? De necessidade. Então, a partir do momento que nos foi apresentada a constelação e a gente assistiu, porque eu sempre brinco, né? Você fala muito bem do conceito de constelação, é muito bonito ouvir você falar, mas quem puder vivenciar, eu acho que é uma experiência que importa muito, né, Janice? Então, a partir do Sim. momento que a gente viu como é que aquilo funcionava, o respeito, o sigilo, a prestar atenção na vontade dessa vítima de estar lá, deste homem, porque é um convite, né, acima de tudo. Então, a gente percebeu que fazia muito sentido mesmo oferecer esse trabalho a mais. E aí, se você quiser contar como é que foi que você chegou também na gente, porque foi todo um processo de constelação para construir esse projeto, né, Jarice? É, foi, porque eu acho que foi logo quando eu entrei na pós-graduação e eu já vi dos projetos que já estavam acontecendo no Brasil todo, e eu falava assim, mas como Ribeirão não tem, né? Não tem um projeto desses? E foi aí que eu fui atrás, né? E fui na parte da assistência social, foi acho que na época era a. Quem que era? A que aposentou agora? Ai, No, depois eu no, lembro. No serviço social. hum, a E aí Marta. a Marta, oh Uhum, Marta. E é. aí eu logo eles falaram, não, é doutora Carolina que tem esses projetos. E aí foi esse momento que a gente fez esse primeiro contato lá em 2017, eu acho. E aí isso foi vindo, né? E a gente foi percebendo que o campo vai trazendo a gente para dentro do fórum, né? E foi bem assim, né? Porque aí depois a gente fez um simpósio na OAB, onde a doutora foi como palestrante, também já relatando essa experiência que houve em 2016, né? Com o grupo Ana. que Uhum. tinha, com a Ana. Então, algo que foi se desenvolvendo, né? E, Uhum. e, mas, doutor, qual que é a sua experiência de sentir junto com nesses processos e com esses agressores ou as vítimas, né? De oferecer um trabalho mais psicológico, ou tem os psicólogos, né? Tem os assistentes sociais. Como que eles olham? Os homens olham para isso de uma forma de ser uma possibilidade para eles buscar algo novo, ou o que falta ainda para isso? O que foi muito bacana foi que a gente trouxe, porque a gente, na verdade, a gente fala da violência doméstica, o homem sempre vai ser o autor, né? Então ele é o réu, ele é o agressor, ele é o ofensor. Só que a gente percebeu que ele vinha muito afastado dessa conexão com a vara, com o cartório, e essa exclusão gerava um movimento muito violento da parte deles. Então, por exemplo, um exemplo que a gente sempre via muito, o oficial de justiça ia intimá-lo. E para quem aqui está nos ouvindo, sabe que uma intimação chega para uma pessoa leiga em direito, ela chega a ser até violenta também, porque vem naquele juridiquês, né? Muitas vezes uma pessoa mais simples não entende aquele formato e eles vinham com uma demanda de que assim, nossa, eu nem fui ouvido e já estou condenado.
né? E aquela ideia de que a Maria da Penha ia vir como devassando todos os direitos e que, enfim. Então, eles vinham no balcão do anexo, às vezes até com uma postura muito, eu não diria violenta, mas assim, com uma insatisfação muito grande. E a gente foi percebendo que a simples ouvida, ou a simples escuta e o acolhimento que a gente fazia nesse balcão de atendimento de cartório provocava bons resultados. Porque às vezes a mulher falou assim: nossa, depois que ele foi aí no cartório, ele entendeu, ele me deixou em paz. Então a gente foi percebendo como era importante fazer essa ponte, que não estava acontecendo antes. Porque, na verdade, viu, Janice, a gente não tinha como, né? A gente apagava os incêndios aí, enfim, e a gente cuidava dela, da mulher, e seguia mais ou menos o aspecto mais formal e legalista do que tem que ser feito. Mas aí depois a gente vai percebendo, olha, isso aqui funciona, então a gente tem que abrir mais espaço. E hoje a gente percebeu, inclusive levando eles para os grupos reflexivos, exatamente o que você falou. Eles têm essa necessidade de serem escutados, de serem compreendidos para poderem compreender também. Então, se a gente não abrisse esse espaço, e a gente tem aberto cada vez mais, eu acho que o que falta hoje, na verdade, para nós é mais incentivo a esses serviços que já existem, porque, como eu falei, alguns ainda estão na base do voluntariado, e eu não acho que esse é o formato ideal para esse tipo de serviço tão sério, né? E tão importante, e também abrir um pouco mais, porque eu falo que às vezes eu me sinto assim, numa peneira, e a gente vai ali, alguns casos que nos parecem mais graves, a gente consegue, né, estender essa rede, essa peneira. Outros não, a gente não consegue por falta de capacitador, de facilitador, de constelador. Apesar de que na oficina Prosseguir, a gente tem assim, eu não posso reclamar porque a gente tem um grupo enorme, né, de De consteladores, consteladores. a equipe. Exatamente, mas todos estão no voluntariado, né? Então, abrindo mão Uhum. dos seus próprios trabalhos, da sua própria carga horária, para estar lá com a gente às sextas-feiras. Então, não é o ideal. Sim. E a justiça restaurativa? Porque eu vejo lá do anexo, né? Existe essa ligação da justiça restaurativa com o anexo, e eu sei que ano passado vieram encaminhamentos também da justiça restaurativa, né? E como que é esse escolher, né? Muitos também perguntam se pode, como que participa, né, por exemplo, de uma justiça restaurativa, tem que estar com o processo ou de uma constelação? Então, são umas perguntas que me chegaram, porque eu pus um postzinho também, e as pessoas, quer dizer, então, alguns já mostram interesse, né, de Uhum. participar desses projetos. Ótimo. Eu brinco assim, a gente abriu esses serviços para além dos processos. Então, eu tenho alguns encaminhamentos que foram feitos que evitaram os processos criminais. Então, vamos supor, na fase de medida protetiva ou apenas de um inquérito, a gente percebeu que havia ali uma possibilidade de encaminhamento para esses projetos e serviços, fizemos isso e aí se equacionou o conflito a ponto, muitas vezes, da mulher não querer representar o homem, ou, enfim, o processo não foi para frente porque aquele conflito acabou sendo mais contornado, enfim, e aquilo se solucionou, né? Então, não precisa ter um processo criminal. Na justiça restaurativa, embora seja um convite, então a gente parte também da voluntariedade das partes, eu tenho um cuidado um pouco maior, Janice, aí é bom falar isso, porque a gente só encaminha casos nos quais eu e o setor técnico possamos avaliar que a vítima está absolutamente segura, né? Então, a partir do momento que ela está absolutamente segura para passar, porque o processo circular ele tem uma demanda muito específica, né? Uma demanda técnica das duas partes pensarem num plano de ação, né? Uhum. Para poder resolver aquele conflito. Então, isso requer da gente um cuidado muito específico. Então, por isso que hoje são poucos os casos que a gente encaminha, mas casos que os resultados foram excelentes. Então, a gente segue todos os princípios da JR, da Justiça Restaurativa, mas tem muito cuidado envolvido aí, tem todo um trabalho técnico preliminar. Na constelação familiar, você sabe disso na oficina, ela não repercute tão diretamente no processo, mas esse cuidado também existe. No sentido de que, assim, a gente se articula, a vítima pode passar pela constelação sem a presença do réu, ela passa sozinha, né? Então ela é recebida sozinha, o réu faz separado, às vezes só um quer fazer.
Então tem toda essa questão, né, de como que a gente vai encaminhar. E aí é bacana o que você falou, porque os serviços conversam. Então, ora você mesmo, eu acho que você já teve isso, né, de receber alguém na justiça, na constelação e depois ver que talvez a justiça restaurativa pudesse ser um bom caminho Sim, e sim, vice-versa, né? Então sim, tem toda uma sim. confluência de serviços, né? Uhum. E o advogado pode pedir também esse encaminhamento? Pode, pode. Isso é uma questão que veio sendo colocada já, inclusive acho que na constelação teve muitos casos, né? E de Uhum. advogados requererem, olha, eu sei que existe a constelação na justiça restaurativa, vai depender mais da gente ver se atende os critérios da JR. Então ele pode até sugerir e aí vai passar por essa avaliação de ordem técnica. Na constelação familiar, o advogado falando que o cliente dele tem interesse com a parte, eu acho que a gente já consegue encaminhar com mais tranquilidade, porque é uma Uhum. técnica que, na verdade, não vai requerer um plano de ação construído pelos dois, eles podem, né, fazer o processo de constelação e cada um vivenciar aquilo da a sua maneira, né? Uhum, uhum. E a mediação, no caso, ela encaminha também, ou outras varas, aconteceu já assim de alguém solicitar para a doutora para fazer ser encaminhado para um dos projetos? Nas outras varas, ainda não, criminais. Se bem que, assim, no anexo da violência doméstica, vários juízes julgam violência doméstica. Então, vários se utilizam dos mesmos serviços que a gente tem. Então, Ah, eles tá. conhecem o serviço. Mas na vara da família, a gente tem boas trocas também. Então, as partes de atendimento psicológico, às vezes o que a gente faz aqui no anexo, vamos supor que a gente chegou numa definição de visitas, então alguma coisa que o setor técnico do anexo apoiou para ser feito, um acordo, a gente remete para a família. E vice-versa, já recebi coisa também do juiz da família para indicar para mim como é que estava sendo feito lá e para a gente. Então, tem que ter, né, esse Sim, dinamismo. sim. É porque na hora que muitos colegas até já me perguntaram, né? Eles têm casos na defensoria ou têm casos particulares e eles falam, mas como que eu faço para me utilizar dessa oficina, né? Então, até num das respostas que eu dei para o colega, eu falei assim, faça a petição no processo solicitando para que seja encaminhado, né? Porque o advogado ele tem aquele contato direto com a parte e ele vê que a violência ali naquele processo de divórcio, de guarda, uma alienação parental está muito visível ali, né? Uhum. Então, e não existe ali meios para se olhar para isso, né? Então, eu orientei o colega, faça uma petição no processo, peça que seja encaminhado para o anexo da violência, para que seja encaminhado para uma oficina, né? E foi o que as meninas também do anexo, a Fernanda e a Nádia também orientaram, né? De fazer que se era possível, né? Então, esses projetos, eles estão aí para que sejam utilizados mesmo, né? Exatamente. E para nós interessa muito que os outros juízes, né, que às vezes cada Sim. juiz fica mesmo no seu âmbito, né, e às vezes não conhece. Então, que bacana se o advogado agora que está nos ouvindo, conhecendo isso, possa falar para o juiz da família, né? Olha, a gente sabe que tem uma oficina de constelação, o meu cliente tem interesse, o senhor podia encaminhar isso, ele não fica restrito ao anexo da violência doméstica, né? É um serviço que a gente pode Sim, abrir, sim, né, doutora Jennifer? sim. Concordo, com certeza. É, e porque eu trabalho lá também, ele é super. A gente faz uma palestra antes, explica o que é essa oficina, o que é a constelação, como é que ela atua, como é que ela é feita, como que ela acontece. E a pessoa ela tem essa liberdade de dizer, não, eu não quero participar, eu quero só Uhum, assistir. Né? Ela pode uhum, ir uma vez, pode ir duas vezes, né? E até ela compreender o que é esse trabalho, né? O próprio uhum. advogado, né? Então, eu acho que a gente está nesse trabalho aí, mas para esclarecer ainda, né, que é algo possível e que está acontecendo, né, Com no certeza, no todo o direito, né? judiciário. E o que eu gosto é que você sempre pontua, e é verdade, né? As causas são muito complexas, né? E aí o que chega no processo, ela é um micro, né? Um microcosmos daquela família, né?
E a constelação vem resgatar coisas que não vão surgir para o juiz, ou não podem, ou não são nem conhecidas das partes, né? Às vezes elas vão se Uhum. deparar com aquilo apenas no momento da constelação familiar. E isso tem você pode dizer melhor depois, mas isso tem um efeito tão importante depois, né? No sentido de que, assim, olha, agora eu entendi por que eu tô nessa demanda louca aqui, que eu não consigo abrir mão de nada, ou que eu não consigo andar para frente, ou que o meu processo, né? Então as pessoas acabam ajudando de outras formas. E às vezes, como a gente já até conversou, isso, nenhum advogado, às vezes, em uma, duas, três reuniões, consegue acessar, né? Uhum. Então, daí a importância dessas técnicas complementares, né? E que não anulam em nada o nosso processo de cada dia. Pelo contrário, eu acho que só colabora, né? Porque a sentença, quer dizer, você vai ter que dar de qualquer jeito, né? Uhum. Doutora, você percebeu alguma diferença, assim, alguma coisa concreta dessas partes que passaram nesses projetos? Como que eles chegaram para você? Como que você sentenciou isso? Teve alguma coisa assim que você falasse, nossa, fez efeito aquilo que foi feito no projeto? Olha, Janice, praticamente todos esses caminhos que a gente adotou me foram úteis e eficientes. Por exemplo, eu gosto de falar da estatística, porque o pessoal gosta de uma estatística também. Os réus que foram encaminhados para os cursos reflexivos, seja do Seravig, seja do Projeto Olhar, na violência doméstica, a reincidência chega a superar 60%. Para os que a gente encaminhou para esses dois projetos, a reincidência é menor de 1%. Então, é uma eficiência tremenda, né? E a gente percebeu também, porque a gente acaba estabelecendo alguns contatos depois com esse núcleo que acabou sendo encaminhado para esses serviços, porque eles vão até além do processo, eles continuam, né? No sentido de que isso fortaleceu até relações que deveriam ser rompidas. Então, muitas vezes, esses serviços são feitos para que a vítima tome uma resolução. Porque a gente sabe, assim, o processo pode ir do começo ao fim, com uma pena, com tudo que é do processo. Mas muitas vezes isso não vai acabar com a violência e nem a vítima vai acabar saindo daquela situação, se ela não estiver bem, se ela não estiver fortalecida. Então, tanto para uma parte como para outra, a gente vê ótimos resultados. São resultados importantes de realmente, assim, da pessoa tomar o problema para si e conseguir resolvê-lo, né? Sem a ajuda só do judiciário ou só da polícia, né? Então ela acaba também se fortalecendo em todos os aspectos. E o homem naquela compreensão de que assim, olha, se eu preciso, para eu ter paz, né? Eu também preciso dar paz, né? Então eu preciso fazer isso que a juíza está orientando. Então, muitas vezes esse é um caminho que ele tem que entender de compreensão e às vezes não vem com a pena, né? Pelo contrário, às vezes a pena acaba sendo motivador de novos conflitos. A gente sabe disso na violência doméstica também, Uhum, né? Então, uhum. em todos esses projetos, o que eu posso falar, assim, nenhum deles eu tive alguma coisa de, olha, aqui não foi bom, acho que a gente não devia ter ido por esse caminho adotado. Não, em nenhum a gente teve um caso que a gente falou assim, não, aqui a gente, né, devia ter trilhado pelo caminho apenas tradicional. Não, sempre foram Uhum. resultados bastante bacanas. Pode não ter resolvido todos os problemas, mas pelo Sim. menos a gente caminhou e fomos além do esperado. Uhum. Às vezes as pessoas falam assim, a mulher foi, simulou aí uma violência, foi procurar o judiciário na forma de punir o homem. Isso acontece mesmo? Olha, com muito excepcional isso, viu, Janice? Eu brinco assim, quando eles falam isso, porque eles têm todo esse discurso assim, doutora, mas se a senhora conhecesse ela, né, a senhora ia ver que ela também é difícil, ela também dialoga com violência, ela também, e muitas vezes é verdade. Mas o que acontece é que quando o homem ele entra em conflito, ele acaba reagindo de forma intempestiva ou violenta, no sentido de que ele é mais forte, né? Então, Uhum. a briga pode até começar entre iguais, mas aí existe esse extrapolar. Então, no começo existe sempre um discurso de muito defensiva deles, de falar, olha, mas ela promoveu tudo isso, ela provocou. E quando a gente reflete sobre os comportamentos deles, isso que é bacana nos grupos, né? Que vai além da pena, isso ele não vai entender no processo. Ele vai falar assim: eu entendi aqui onde que eu errei, onde que eu podia ter saído desse conflito, aonde que eu podia
ainda que eu estivesse sendo provocado, aonde eu podia ter parado. E aí eu não parei. Então, Uhum. realmente, assim, a gente percebe que, eu brinco sempre, poxa, quem quer sair da sua casa, né, e fazer um BO, passar por todo aquele constrangimento, passar pelo fórum, passar por um processo. Então, a mulher, inclusive, demora muito para tomar essa iniciativa, né? A gente sabe, tem uma estatística conhecida de que ela demora 8 vezes de uma violência que para ela é bem perceptível para tomar a primeira iniciativa. Hoje, a tela mais fortalecida, ela tem recorrido mais facilmente à DDM, mas geralmente não era assim. Então, esse discurso de que teve uma armação, no começo é sempre esse, mas você vai conversando com ele e ele acaba percebendo também né, onde ele colaborou e aí extrapolou até chegar na violência doméstica. E aí, quando esses homens são convidados a participar de uma oficina, qual que é a reação deles, assim? Eles relutam, eles se defendem, como que é? Tem todo tipo, viu, Janice? Tem homens, por exemplo, que são muito mais assim, você explica, né, qual o serviço, ou às vezes eles mesmos vêm, eu preciso de um tratamento, né? A gente já tem Uhum, homens que já estão nesse estágio, e é muito bom, né, quando isso surge de uma forma tão voluntária. Mas muitos deles acabam sendo encaminhados como pena, né? Já passando por uma pena, então a pena é o curso, ou a pena é o serviço que ele tem que fazer. A pena é um tratamento de álcool e drogas. Então, a princípio, existe a resistência, né? E aí é por uhum, isso que a gente conversou agora há pouco, que às vezes um serviço não dá conta, às vezes, de quebrar essa barreira que já é tão arraigada nele, de que assim, eu estou aqui contra a minha vontade. Então, é por isso que a gente tem que ter técnicas diferentes. Então, às vezes ele está lá na justiça restaurativa, cumprindo um determinado papel, mas como tem uma facilitadora que é especialista, ela vê que ele ainda precisa de outros recursos para poder estar uhum. ali por inteiro. Então, aí a gente parte para um atendimento psicológico, a gente parte para a constelação. Então, vai depender muito. Mas no final, o bacana de ver é que existe um processo de transformação. Pode demandar mais sessões ou mais serviços, mas ele acaba sendo muito eficiente. Aí entra aquele processo da importância da escutativa, né? Quer dizer, de Exatamente. a gente saber ouvir esse homem e ver qual que é a necessidade dele, né? E onde que está essa violência. Então, eu acho que nesse momento entre esse trabalho da constelação familiar, onde a gente olha para as duas partes de forma igual, né? Exato. No sentido de aonde que está o emaranhado daquela situação, né? Daquele sistema familiar e da onde que vem essa violência, né? Porque ela não é só agora, né? Que você falou, ela é uma pontinha do conflito que está se apresentando agora, né? Então, eu acho Sim, que e o que a ali. gente sabe, né, Janice, da violência doméstica, pelos psicólogos, psicoterapeutas que estudam isso há muito tempo, é isso que você falou. O homem vem de um processo violento. Ou ele foi vítima de violência criança, ou ele viu violência, ou ele cresceu num machismo tão arrebatador, do qual ele não se livra facilmente. Então, é igual você falou, o fato dele poder olhar para isso é muito importante, né? Uhum, E é inclusivo, né? Eu acho que sim. você criar a inclusão é significativo realmente. Uhum. Me chegou um caso aí, uma pergunta, eu vou até ler. A pessoa fala assim, na essência da violência doméstica, da ameaça, lesão corporal, tem muitos entendimentos que falam que a vítima não é obrigada a conciliar com o agressor. Ela fazendo a constelação familiar, trabalhando a questão de entender porquê da violência e o porquê né, dessa agressão com a constelação familiar seria uma forma de conciliar. Não, né? Essa palavra a gente realmente porque a conciliação eu gosto porque assim cada um tem uma técnica, né? Então a gente tem que partir de que são técnicas diferentes. A conciliação tem a sua técnica, a mediação tem sua técnica, a restaurativa tem a sua técnica e a constelação tem sua técnica. Então, pelo menos no que a gente trabalha na violência doméstica, a gente não concilia. Esse não é um movimento que a gente faz no sentido de que assim, olha, vamos promover uma conciliação, uma composição entre as partes. O que a gente faz são serviços de acolhimento
né? E até de fortalecimento do que essa mulher precisa, quer e vice-versa, porque a gente também olha para o Uhum. homem, como eu mencionei. Então, o que a gente faz é exatamente isso. O que é bacana falar é que muitas vezes, na verdade, ela chega para a gente querendo até manter uma relação, um casamento, né, um relacionamento amoroso, e fala que não quer separar. E aí, a partir do momento que ela é encaminhada para a constelação, encaminhada para a restaurativa ou para algum serviço psicoterápico, ela acaba, na verdade, fazendo o oposto. Ela acaba percebendo que realmente aquela relação está fadada ao insucesso, ou ela está sofrendo, ou aquilo não está trazendo nenhum benefício para ela ou vantagem. Então, na verdade, entender esses serviços e esses projetos, esses processos, como serviço, na verdade, de fortalecimento, de entendimento das causas, que são complexas, né? Então a gente já falou que várias vezes a violência doméstica não é uma causa simples de entender, ela não tem uma explicação que a gente possa falar que sirva para todos os casos, né? Ela é muito volátil, ela depende do caso a caso. Então, a partir do momento que você está aberto para poder abrir um canal com essa mulher e com este homem, na verdade, o que a gente faz não é conciliar. Na verdade, o que a gente faz é abrir um canal de entendimento, compreensão das causas para ela tomar a sua própria resolução. Porque eu não gosto muito, Janice, desse negócio também da gente entender a mulher como uma pessoa incapaz, né? Uma pessoa inimputável, porque ela não é. A mulher, ela pode estar fragilizada, né? E ela pode estar num momento de precisão desses serviços, desses atendimentos, desses projetos. Mas a partir do momento que a gente quer fazer, é resgatar ela, né? É fazer ela tomar a própria decisão da vida dela, porque no futuro não vai ter o juiz, né? Ou não vai ter a polícia que vai fazer a segurança dessa mulher 24 horas, pelo contrário. Então a gente, na verdade, faz esse serviço de fortalecimento. Uhum. Eu entendo um pouco essa pergunta também, porque quando envolve a constelação familiar, a gente fala muito em reconciliação, né? Mas essa reconciliação, ela, como a gente trabalha com essa questão do sistema, né? Dos sistemas familiares. Então, o marido, ele vem de um sistema familiar e a mulher vem de outro sistema familiar. Então, quando eles se encontram, essa violência, eles se encontram mesmo para honrar esses sistemas dos seus ancestrais. Então, muitas vezes, o que precisa ser e o que acontece, né, de uma conciliação muitas vezes, dos sistemas lá atrás, né? De algo que lá dos ancestrais, que houve agressões e houve, às vezes, assassinatos, né? Então, esses descendentes, eles vêm depois em honra àqueles ancestrais e eles seguem aquele mesmo padrão de violência. Exatamente. Então, muitas vezes, eu acho que é importante assim, a gente esclarecer que essa conciliação, essa reconciliação, ela acontece num outro nível, né? Exatamente. Que é num nível, quando a gente fala de sistema familiar. E aí, a pessoa que participa da constelação, ela sente os efeitos daquela conciliação que foi realizada nesse sistema familiar. E aí ela pode olhar para a sua vida, tomar suas decisões, ela se empodera, né? E ela consegue olhar para esse homem e como adulta, não como vítima, mas como uma pessoa que ela pode realmente tomar as decisões dela. Então, é muito lindo esse trabalho, né? Exatamente. E ele tem o seu efeito positivo. Às vezes demora um pouco, né? Mas Exatamente. E aí, assim, o que você falou, não subverter o termo, né? É uma conciliação, na verdade, com o seu sistema, né? Com as suas questões, não é uma conciliação com o ofensor, né? Não é não, isso que a gente não. está falando, né? Sim, sim. E aí, Janice, importante também, eu queria que você falasse, se eu pudesse um pouquinho, para não ter mal entendido, isso que você colocou agora, que a constelação, ela não define nada, né? No sentido de que, assim, quando a gente acaba a oficina, né? Quando as partes passam por uma constelação, a doutora Janice ou o grupo de consteladoras não vão voltar para mim como juíza, nada por escrito, definimos isso, definimos aquilo, isso simplesmente não é feito, né, Janice? Acho que você podia falar um pouquinho Não, disso também. não. Na verdade, a oficina, a pessoa vem, a gente faz uma mini palestra antes,
E aí essa pessoa senta junto com o constelador e ela conta o problema dela em poucas palavras. Então, Uhum. os coordenadores da oficina e os consteladores, a gente não tem o número do processo, não sabe a questão, não sabe em que fase que está o processo. E a pessoa senta do lado do constelador e relata em poucos minutos ali qual que é a questão dele. Né? Uhum. E aí é feita a constelação, e aí depois o que a gente devolve é se aquela pessoa realmente constelou, se ela esteve presente, porque ela recebeu um convite para estar lá, e se ela constelou ou não. E é só Só. isso, e a gente deixa atuar. E esse trabalho, ele não tem um julgamento. Então lá nós não vamos analisar, decidir, olha, você está errado das coisas que você está fazendo, ou se é isso ou aquilo. Então é um trabalho muito profundo e a gente é gratificante, assim, a gente vê na expressão da pessoa. E eu lembro de um do encaminhado, né, que teve, ele estava com a medida protetiva, né, e foi um caso de violência. A violência, ela entrou dentro do campo, mas era uma coisa que trazia medo para todo mundo, não era só para a vítima, era para todo o sistema familiar, né? E aí, aos poucos, essa vítima pôde se juntar com esse agressor no sentido de olhar para ele, olhar para esse medo, olhar para essa violência e isso foi se dissipando. E aí depois a palavra que esse constelado usou foi libertação. Então é Uhum. um trabalho profundo que muitas vezes você não tem É, dimensão o que está acontecendo, né? Mas ele vai exatamente. acontecendo. É, É. e muitas vezes é muito bonito, eu acho, essa perspectiva que às vezes não alcança nem quem está participando, né? Só às Uhum, vezes quem está, faz sentido para a pessoa que está constelando, e faz muito sentido, porque a técnica da constelação tem aquela coisa de você se deparar com aquilo na sua frente, né? Do jeito que vocês uhum. ali fazem as representações, que eu acho muito. A simbologia é muito forte, né? E aí a pessoa mesmo ela toma as suas próprias, muitas vezes alguns consteladores não vão nem saber o alcance que aquilo teve para ele, né? E é muito forte. E realmente é uma coisa que assim, eu como juíza, não, às vezes, muitas vezes não sei. Só que às vezes depois na audiência, a vítima, enfim, o autor vão lá e falam assim, olha, acabou o conflito, a gente está vivendo com harmonia. Então, o impacto que a gente vê vai vindo ao longo prazo e não tem solução mágica também, né? A Não, questão foi de não. você se envolver num projeto de mudança, né? Você viu Uhum. ali, algo foi posto, né? E você se comprometer também como é que vocês falam mesmo, em ordenar as coisas de novo, né? Não deixar Sim. aquele bolo, aquele conflito ressurgir. Então é Uhum. isso. E eu acho que o importante, né, Janice, se a gente não acreditasse que tem um caminho frutífero aí, ou seja com quem causou o conflito, continuar com ele ou não, porque muitas vezes é o não, né, que vai prosperar ou que vai vingar. Mas se a gente não acredita que a gente tem um caminho para construir, eu acho que a gente não faz mais nada. Porque o Uhum. bacana do direito penal, pelo menos o que eu acredito, é que a gente construa uma mudança, né? A gente não está aqui só para Sim. dar pena e ver a coisa ferver. Eu acredito muito nisso. Então, que a gente Uhum. construa realmente o direito penal a serviço também de uma transformação social, de uma transformação do agressor, de uma transformação de uma sociedade, porque senão a gente está Sim. naquele eterno enxugar gelo, né? Uhum. Uhum. Doutora Carolina, me conta um pouco também, que a gente teve também uma experiência de uma constelação organizacional, que foi a última que nós fizemos lá, né? Você pode falar um pouquinho como que foi, Bom, como que isso agiu dentro com do anexo? certeza. É muito bacana falar disso, porque assim, lá no anexo a gente tem esse pensamento assim, se a gente acredita, se serve para os outros, a gente precisa também se apoderar disso, porque tem que servir para a gente. Então Sim, eu sim. faço, os homens lá e as mulheres que estão lá nos servidores públicos cursaram todos esses cursos, e isso graças a eles também, porque eles se voluntariam, são pessoas engajadas, que querem estar no serviço público, querem participar. Então,
Projeto Olhar, eles foram para o Projeto Olhar, se capacitaram, já foram constelar. Então, assim, a nossa equipe também está se tratando. E isso foi uma coisa que você e as consteladores ponderaram para a gente. E a gente percebeu a importância que, se vamos cuidar do outro, cuidar da gente também, né? Então, a gente Uhum. fez essa constelação organizacional, que não, foi no momento que a gente estava muito precisando, né? Porque o anexo tem essa síndrome de não ser vara, então, qual é o nosso lugar? É tão importante isso, né? Da gente Sim, se perceber e se conhecer. Então, eu acho que a constelação veio para nos mostrar onde a gente está no fórum, quem somos nós, o que a gente pode fazer, abrir os nossos caminhos também, né, doutora Janice? Porque uhum. muitas vezes a gente Sim, não está percebendo, mas a gente está atraindo aí alguma coisa que não está funcionando para o anexo. Então, o bacana da constelação familiar é que ela serve para o nível pessoal, né? Para as questões mais íntimas, de conflitos domésticos, essas vivências, mas também serve para a parte do profissional. E para nós, a sim, gente percebeu que passando por esse processo, que é um processo muito bonito e emocionante para todo mundo, né? A foi. gente ali desatinou vários nós. Então, é bonito a gente falar isso, porque funcionários desejosos de virem trabalhar em Ribeirão Preto e que há tempos pleiteavam por isso e não conseguiam, depois que a gente constelou, as coisas fluíram e eles acabaram vindo para o anexo. Então, essas coisas a gente não explica, a gente só agradece, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas, doutora Carolina, parabéns, viu? A gente se sente acolhido lá dentro do projeto Prosseguir, também com a sua, sempre sua autorização das coisas que a gente foi iniciando, né? Eu sei que na época a gente se falava assim, olha, não tem lugar no fórum, não tem lugar, né? E a gente estava no processo, assim, nós fizemos uma constelação também da onde que seria o lugar, né? E a doutora sempre junto, acolhendo, sempre incentivando, sempre reunindo aquilo que a gente precisava, né? E aí também a gente conseguiu lá o Esse espaço, né? espaço. O espaço. Então, é um trabalho, eu acho que só tende a crescer, né, doutora? Ai, tomara. Eu faço muita. Sou uma entusiasta, né, da constelação familiar. Eu acho que hoje, quem não conhece, vá conhecer. E assim, eu lido com alguns projetos que recebem essa carga preconceituosa de que isso é muito estranho, isso é esquisito, porque é novo, né? E a Sim, novidade traz isso mesmo, né? Então, assim, sim, para aqueles que não conhecem, ou que ficou muito ainda no etéreo aqui a nossa explicação, porque fica mesmo, vá sim, conhecer, né? O que eu sugiro a todos, porque assim, não é uma técnica, como na restaurativa eu sempre falo, Janice, não é uma técnica jogada, não é uma técnica de pessoas que estão destreinadas para isso, é uma coisa muito séria, né? Tanto é que assim, sempre eu gosto de falar isso, eu não sou consteladora, eu não sou nem facilitadora da JR, porque precisa de toda uma especialidade, precisa de toda uma técnica para você ser consteladora ou facilitador de justiça restaurativa, né? Fazendo esse paralelo com a uhum, JR. Então, assim, o que eu sugiro para os advogados é que possam conhecer, porque a gente fala tanto. Lembrando que há um tempo atrás, a gente falava em conciliação com o mesmo assombro, né? A audiência de conciliação era uma coisa muito pontual, alguns juízes que se metiam a fazer conciliação eram juízes que estavam assim também muito era visto com muito estranho. O juiz vai falar com o meu cliente, mas pode falar, não pode, enfim. E hoje a conciliação é uma realidade tão né, formal que entrou para o nosso CPC. Né? Ela está lá, ela está prevista. Então o juiz uhum, civil tem que fazer a conciliação. Os juízes que não estavam habilitados para isso tiveram que ir atrás, né? Tiveram que entender como que conciliavam, né? E a mesma coisa eu digo para a constelação familiar e para a justiça restaurativa. Eu acho que é um caminho ali que só tende a se solidificar, que vai trazer novas né, propriedades e a pessoa que se apropriar disso também vai se sair muito bem na profissão, enfim, e até na vida pessoal, eu diria. Né? Porque eu acho que sim, nós que estamos lidando com o direito, a gente precisa desse cuidado e a gente precisa se fortalecer também em outras técnicas que não seja só o litigioso, enfim, uhum, né? Ou só sim. o juridiquês. A gente precisa estar afinado com outras demandas aí, né?
Com certeza. Doutora, quais que é os desafios que você acha que nós vamos ter que enfrentar daqui, depois dessa pandemia, hein? Eu acho que o primeiro desafio que a gente vai enfrentar vai ser com a subnotificação, né, que já é uma realidade. Então a gente já sabe que, embora tenha todo esse esforço de mostrar para as vítimas que os serviços estão funcionando virtualmente, né, alguns, né, que podem estar funcionando, os mais urgentes, a gente está percebendo que ainda estão acontecendo fatos graves que depois da pandemia a gente vai precisar socorrer, né? Uhum, E a gente sente que algumas coisas perderam um pouco a força, né? Que vocês falam muito isso na constelação, né? Foi um momento de doença e essa doença contaminou um pouco outros setores. Então, a gente acredita que a gente vai ter que restaurar, né? Que reencaminhar e fortalecer de novo algumas pontes aí, né? Mas a uhum, gente acredita que também isso tenha vindo aí para coisas muito que possam depois se alinhar de forma bacana também. Então, também de a gente perceber um pouco nessa pandemia o que é importante, o que não é, pequenos conflitos, pequenas demandas que, na verdade, a gente percebe que na violência doméstica, pouca coisa vira um incêndio muito grande, né? Vira uma violência muito grande. Será que isso é importante, né? Então, eu acho que o casal também acho que vai ter um pouco dessa dimensão, trabalhar um pouco isso, aproveitar esse momento tão triste da pandemia para também trazer aprendizado, né? uhum. E você tem notado que as estatísticas estão aumentando do jeito que eles relatam aí nas pesquisas, não? A gente percebeu no primeiro mês os registros caíram drasticamente. Então a gente ficou muito assustado, mas eram os registros caindo, então não era violência, né? Na verdade, a violência não estava chegando mais para a delegacia e para o judiciário. Hoje, graças ao serviço que a gente fez aí de ir para as redes, essas lives que são uma oportunidade para a gente, ir para a imprensa, a gente conseguiu já voltar naquele padrão Uhum, anterior da pandemia, das medidas protetivas estão chegando no mesmo número. Mas ainda assim, eu acho que a violência na pandemia pode estar maior ainda, né? No sentido de que uhum. convivendo na mesma casa e não podendo ter a oportunidade de sair para denunciar, isso ainda pode vir depois para a gente na forma de conflitos mais graves. A gente vai esperar aí Uhum. esse rescaldo, né? De como que vai vir isso. Me diz assim, qual que seria o primeiro caminho para a gente só deixar registrado aqui na live dessa mulher que sofre a vítima? Qual que é o primeiro lugar, qual a primeira iniciativa que ela pode tomar? Olha, a primeira iniciativa ainda continua sendo a DDM, porque a Delegacia Especializada de Ribeirão tem todo um trabalho parceiro com a gente e eles são muito responsáveis. Todos esses serviços que a gente falou aqui, eles conhecem, eles fazem parte, eles sabem como agir. Então, assim, para esse momento inicial, eu acho que assim, sem se preocupar em criminalizar ou não, aciona a DDM, né? Ainda que for só para querer a medida protetiva, porque aqui em Ribeirão, é importante falar, a medida protetiva ela não precisa andar com o processo criminal, ela pode andar sozinha. Então, a primeira coisa, a mulher precisa da proteção, a medida protetiva continua sendo a primeira via. Então, eu recomendo DDM, e agora a gente tem o BO eletrônico, né? Então, isso é importante falar também, é uma via a mais para a mulher, e o NAEM. Que o NAEM também é um núcleo da prefeitura especializado no atendimento da mulher que tem esse viés de levar tudo para os serviços adequados, então ver os caminhos que são importantes para ela. E numa urgência urgentíssima, que a coisa está ocorrendo e ela está em risco, o 190 da Polícia Militar. Ainda é o Uhum, número de emergência. uhum. Tá certo. E aí depois, porque no momento a oficina está paralisada também, porque a gente não tem acesso, né? Ela Uhum. acontece só uma vez por mês, né? Sempre na segunda sexta-feira do mês, lá no do lado do Tribunal do Júri. Mas, doutora, depois dessa pandemia, voltando, a gente pode, isso, se o fórum, né, o diretor do fórum permitir, a gente pode estar fazendo mais vezes por semana essa oficina para atender e A se demanda, né? realmente a demanda, né, se for, às vezes aqueles casos que nem a doutora falou, são é pouco conflito, mas que a tendência é incendiar se Uhum. continuar naquele processo, né? Então, são demandas que a gente pode acolher dentro da oficina e com uma constelação familiar dar uma nova direção para aquela família, né? Então, sempre estamos aí à disposição também para
para ver as necessidades e adaptar aquilo que for necessário, tá? Já saímos ganhando, então, nessa live aí, você oferecendo um dia a mais vai ser importante para a gente, viu, Janice? Eu acho que a gente vai ter Sim, aí um pouco de represados, casos represados que seriam importantes da gente encaminhar sim. E aí a gente vai ter é. todo um trabalho, porque tudo que vai para a constelação passa pelo setor técnico também, né? Que a gente Aham, trabalha sempre coordenado de fazer essa coordenação de novo. Vamos sim, não aham. podemos perder. É. É, E mesmo os colegas também que estão assistindo a live, que querem a possibilidade, estão necessitando esse trabalho dentro de um processo ou dentro de um, né, que eles possam também se utilizar disso, né? Então, com certeza. é algo que vai existir aí. Então, nós estamos chegando no final dessa nossa conversa Passa maravilhosa. rápido demais, Passa né? rápido, foi assim um prazer imenso. Tem uma outra live que a doutora fez na semana passada, né, que tem muita informação também. Então hoje Uhum. eu me preocupei mais de gente trazer algo mais direcionado para esses projetos, né? E parabéns por todo esse teu trabalho, né? Essa dedicação dentro do anexo. E eu sei que é assim, são vários, né? Volta e meia, tá em tal oficina, tá em tal projeto, né? E então eu vou pedir para que a doutora Carolina faça suas considerações aí, deixe sua mensagem Bom, eu para quero os. agradecer de novo ao AB, à ESA, né, que deu essa oportunidade mais de canal para gente. Eu agradeço muito, mas eu quero agradecer especialmente não só você, Janice, por essa oportunidade, porque o projeto é seu. Eu não posso deixar de fazer essa menção aqui. É um projeto que você encabeçou e ele não existe se não fosse a sua força aí e a sua luta, né, para esse projeto vingar. E as nossas consteladoras e consteladores que são parceiros, olha de novo, né, são voluntários, demandando o horário deles, né, abrindo mão do horário deles. Então, assim, é com muita gratidão, porque, assim, não tem como a gente aí traçar o que vai vir, né, de vantajoso. Eu espero que a constelação seja realmente o que possa servir de vantagem depois para eles, enfim. Mas eu sei que eles não se preocupam com isso, que eles estão lá porque eles querem fazer alguma coisa Sim, pelas sim. pessoas, querem fazer. Então é tão bonito isso, esse movimento, né, como vocês chamam, que para mim eu só posso agradecer. Eu sei que muitos deles aí podem nos ver, enfim, e eu só tenho a agradecer realmente o empoderamento que eles nos deram, a força que eles nos deram, né, no cartório, nos nossos serviços e que eles estão fazendo pela sociedade de Ribeirão. Só posso agradecer imensamente. Tá bom. Eu agradeço a todos os participantes aqui. Talvez eu não vi as perguntas, porque eu desativei um pouco as mensagens, né, para elas não ficar no seu rosto assim, né, para a gente. Mas se depois quiserem, pode encaminhar a pergunta para o chat lá da OAB, a OAB passa para nós também. Uhum. Então, nossa gratidão aí, doutora Carolina, por essa oportunidade, esse momento e a gente poder compartilhar tantas experiências e insights, né, que a gente vai tendo e oportunidades aí, estamos juntas nesse trabalho aí, um olhar novo para o judiciário, né, com vários projetos, com vários, né, Exatamente. fazer algo diferente, né, fazer um pouquinho diferente, honrar tudo que veio antes, mas fazer um pouquinho diferente, né, então essa é a Exatamente. nossa, então Não desistir, gratidão, não desistir. não desistir. Gratidão também, Janice. Muito Obrigada. obrigada. Bom descanso. Obrigada. Até logo. Tchau, Obrigada a todo tchau, mundo que participou. Obrigada. tchau. Tchau, tchau. E assim finalizamos essa nossa live de hoje. Ela vai ficar salva no perfil da OAB, tá? No IGTV. Vocês podem assistir depois, compartilhe com outros colegas que ainda não conhecem esses projetos lá do anexo, vão ser utilizados desse trabalho, com certeza vai trazer uma paz maior dentro desses sistemas familiares. Então, nossa gratidão a cada um de vocês por essa oportunidade. Gratidão à OAB e toda a diretoria. Boa noite.